Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Eduardo mostra a ele a frase que Ciro deixou. E ao ler, o doutor diz a Eduardo que ele foi escolhido por Ciro. E pega um envelope e dá a ele um livro. E diz: aqui termina a minha missão, e começa a sua. Simon pede para sua mãe ir novamente conversar com Liliana, mas ela se nega a ir, e diz que a única solução seria saber quem é Artemio Bravo. O Dr. Isaac Newton pede para Eduardo ler uma parte do livro que Ciro deixou, então Eduardo lê. Já que se vê obrigada a se comportar como uma besta, convém que o príncipe se transforme em raposa e leão, porque o leão não sabe se proteger das armadilhas, e a raposa sabe se proteger dos lobos. Então, temos que ser a raposa para conhecer as armadilhas e o leão para espantar os lobos. O Dr. Newton diz que estava com Ciro quando ele escreveu o bilhete, e dá os papéis com a assinatura dele, dando toda a sua herança para Eduardo. René chega na casa de Lúcio e pergunta por Gardênia. Gonçalo dá uma bronca daquelas em Aníbal, e Bárbara se mete no meio para defendê-lo. Priscila chega bem na hora e diz que tem que falar com o Aníbal. Aníbal dá uma desculpa para não falar com ela. Priscila diz: ou me atende na frente deles, ou aqui mesmo irei reclamar dos meus dólares que desapareceu da minha conta. O Dr. Newton declara oficialmente Eduardo como herdeiro de Ciro, e se diz satisfeito que Ciro finalmente encontrou alguém que realmente mereça seu legado, e pede que o nome dele completo. Eduardo então diz: meu nome é Eduardo Juarez Cruz. O doutor diz a ele para ir no banco com todos os documentos de identificação, e diz também que o fundo deve estar entre 160 ou 180 milhões de dólares. Eduardo fica sem reação ao ouvir o valor, e eles se despedem. Priscila pede a Aníbal que devolva tudo o seu dinheiro, mas Aníbal diz que não é possível. Então Priscila diz a ele: o assunto é sério, Aníbal. Não confio mais em você. Por isso, uma pessoa da minha absoluta confiança que está a par de todos os meus investimentos e quero que contrate como assessor financeiro da empresa. E ameaça dizendo que se ele não fizer o que ela pede, irá contar para Franco Santoro o péssimo costume que ele tem de roubar sua mulher. Bárbara começa a chorar e pergunta a Gonçalo se ele achou que ela seria capaz de pedir ao comandante que colocasse na mídia sobre o roubo. Gonçalo fica sem entender nada, e o bobo pede perdão a ela sem ter feito nada. A Aurora lamenta o que aconteceu com Fernanda sobre o casamento, e que ela irá achar alguém que a ama e que ela merece isso. Na casa de Lúcio, René dá a Jairo o dinheiro e diz que Franco Santoro está limpo, e não é quem procurava, e pergunta por Lúcio. Jairo então diz a ele que Lúcio deve estar pegando outra cerveja. Mas Lúcio está no quarto a ponto de abusar de Gardênia quando René tenta protegê-la, mas Lúcio, no meio da briga, atira em René. Eduardo diz a Steve que tem que ter um erro, pois 170 milhões de dólares não caem do céu. Steve assegura que os papéis que Isaac Newton entregou a ele são completamente legais. Eduardo então diz que não entende porque a fortuna parou nas suas mãos, sendo que conheceu Ciro no leito de morte, em meio ao seu delírio, e decidiu entregar seu patrimônio de toda sua vida a uma pessoa que não conhece. E que se for assim, a verdadeira dona do dinheiro é Liliana, e não ele. Liliana, que está fazendo suas unhas com Marina, escuta chamar em seu nome. Liliana, Liliana. É Ciro a chamando e aparece para ela e diz: o rei branco já tem as armas, e desaparece. Liliana fica procurando ele. Eduardo diz que foi um erro ter aceitado, e que ligará para Isaac Newton para devolver os papéis. Steve não deixa e pede para ele esperar, pois nada está dizendo que ele é o dono de todo o dinheiro, e que ele pode estar equivocado, e que Ciro descobriu que a única maneira de salvar Liliana era precisamente deixando o dinheiro para ele. Steve pede para ele se lembrar o que Ciro falou para ele quando deu o Rei Branco. Eduardo lembra e diz a Steve: o Rei Branco precisa perder a cabeça para que Liliana obtenha sua liberdade. Gardênia tenta fugir de fininho, mas Jairo aparece e joga ela na cama e pergunta o que está acontecendo. E ao ver René no chão, vai conferir se ele está sem vida. Lúcio diz a Jairo que terá que silenciar Gardênia.
Margarida pergunta a Jacinto se ele não pensa em voltar a trabalhar na fazenda. Jacinto nega voltar. Camilo, furioso, aparece no celeiro perguntando por Jacinto. Um dos empregados diz que Jacinto não foi trabalhar. Camilo ordena que ele vá buscá-lo. Gardênia, ajoelhada, tenta pegar as chaves do bolso de René para se soltar. Jacinto manda dizer a Camilo não mandar mais recados, porque ele não trabalha mais na fazenda. Jairo arruma as malas de René para não ter pista. Steve pergunta a Eduardo, já que ele não irá aceitar o dinheiro, como ele irá arrumar cerca de 3 milhões de dólares para o Grupo Lactus e 1,5 milhão de dólares de comissão a Bárbara, e que ele precisa do dinheiro. E Ciro sabia que ele iria precisar, por isso deixou para ele. Fernanda vai até a casa de Franco Santoro. Gardênia, no quarto chorando, reza. Lúcio entra no quarto e diz que René morreu por culpa dela, e diz que é melhor ter medo dos vivos. Fernanda vai até a casa de Franco Santoro para comunicar que já achou um local para abrir o centro comunitário. Os pais de Érica pedem para ela abrir o olho com Franco Santoro, pois ele pode fazer algo parecido que Adriana fez com a família Elizalde. Érica diz que Franco Santoro tem muitos dólares e que a empresa que ele trabalha irá se associar com o Grupo Lactus. Gardênia consegue se soltar e tenta fugir, e ao olhar pelo pedacinho da janela, vê Lúcio cavando uma cova.